Pronto, nesse vídeo, como eu falei, eu vou passar diretamente para o exercício, tá certo? Para dar uma força aí. Então vamos lá. O exercício aqui é sobre massa atômica e massa molar. O que é isso? A massa atômica a gente já aprendeu o cálculo dela, né? Aquele cálculo da massa. Porém aqui a gente vai ver o seguinte, que a massa de um átomo é composto pela soma de seus isótopos. Lembra que a gente falou de isótopo, mesmo número de prótons, só com massas diferentes. Então, para determinar uma massa, aquela que está lá na tabela periódica, a massa aproximada, a gente pega todos os elementos, né? Pega os isótopos dele, ou seja, aqueles que têm o mesmo número de prótons, e faz uma média dessa massa. Só que essa média vai ser uma média ponderada, então ela é feita de uma forma diferente. Então, na primeira questão, ele deu 3 isótopos e pediu para determinar a massa aproximada dele. Então, a gente vai calcular e ver a mais aproximada e ver a opção. Como é feito isso? Você vai pegar a massa dele, que está lá. Eu tenho 3, eu tenho o neônio 20, o 21 e o 22. Pode observar isso. Para eu saber a massa dele, eu vou fazer o seguinte cálculo. Vou pegar a massa de cada um dos isótopos e sua ocorrência. O que é essa ocorrência? A porcentagem. Então eu vou somar o produto, ou seja, a multiplicação da massa do neônio 20 pela sua porcentagem, mais a massa do neônio 20 vezes a sua porcentagem, mais a massa do neônio 22 vezes a sua porcentagem. Perdão aqui, gente, que é 9, eu tenho 90. 9,73. Então, multiplico esse por esse. Aí, separo. Mais, multiplico esse por esse. Mais, multiplico esse por esse. Somo esses 3 aqui. Isso você vai fazer aí na calculadora. Quando eu somar tudo isso, eu divido por 100. Aí eu vou ter um número aproximado, tá certo? Isso é para a questão 1. Na questão 2, ele diz o seguinte. Ele fala assim, ó, a água pesada D2O, utilizada como moderador em reatores nucleares, apresenta na sua molécula um isótopo de hidrogênio, o deutério, D, que contém no seu núcleo um elétron. A massa molecular da água pesada é, veja, na aula anterior eu falei que o hidrogênio era o único elemento que a gente tinha que não tinha nêutron, né? Ele só tinha um próton. Esse tal desse deutério, ele tem um nêutron. Então eu tenho um próton e tenho um nêutron. Então a massa dele vai ser 2. Em vez de 1 é 2. Coloquei aqui, ó. Ele tem quantas unidades que a gente chama, certo? 2 unidades. O oxigênio ele tem 16. Esse dado aqui eu estou informando, mas ele está lá na tabela periódica. Então qual é a massa dessa substância? A massa molecular dela. Então, para calcular a massa molecular, eu vou somar a quantidade dele. Então, vou ao exemplo aqui. Eu tenho 2 desse aqui. Então, eu vou somar 2 dele. Então, D, 2 dele vezes a massa. Que desse caso aqui, a massa foi dada, é 2. E oxigênios, eu tenho quanto? Eu tenho um oxigênio, que não tem nenhum número aqui. Esse número indica a quantidade. Se não aparece, é 1. Um oxigênio vezes a massa dele. Quanto é a massa do oxigênio? É 16. E vou somar as duas. Então, ó, o que é que a gente faz aqui? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 16, 16. Agora eu somo isso. Aí eu tenho a massa da molécula, que é o peso dela. Certo? 4 mais 16, 20. Eu vou colocar a letrinha U para dizer que é unidade, tá bom? 20 unidades de massa. Então, essa questão, resposta 20. E as demais? Essa eu dei como exemplo. Vamos ver as demais, né? A terceira questão. Olha só, a terceira é semelhante. Ele quer que você teste as opções, as alternativas de A e e diga qual deles tem massa da molécula igual a 30. Como eu faço essa massa? Eu vou somar a massa de cada elemento, certo?
e saber a massa molecular. Se essa massa não tiver, você pesquisa aí, veja na tabela periódica e arredonda ela. Tem uma massa aproximada, então sempre arredonda que dá certo. E qualquer dúvida aí manda para mim também. Mas vamos lá. Esse, por exemplo, o fósforo, a massa dele é 31. O hidrogênio é 1. Como eu sei a massa dessa molécula? Eu vou multiplicar a quantidade de átomos que aparece, olha, átomo de fósforo, só tem uma letra aqui, ó, 1. 1 vezes a massa dele, que é 31. Hidrogênios eu tenho 3. 3 vezes a massa de hidrogênio. Quanto é a massa de hidrogênio? É 1. Então, 1 vezes 31, 31. 3 vezes 1, 3. 31 mais 3, 34. Então, no terceiro, a letra A deu 34. Ele quer saber quem tem 30. Então, você vai calcular para todos e marcar a alternativa correta. Certo? A quarta questão se processa da mesma forma da terceira. Você vai ter que calcular a massa dos 4 compostos que aparecem. Aparece o COCl2, o H2O, o HCl e o CO2. A questão já deu a massa de cada átomo. Deu carbono tem 12, oxigênio 16, hidrogênio 1 e cloro 35,5. Então você vai fazer isso. Eu vou dar um exemplo dela também. A quarta questão aqui. Certo? Então vamos pegar aqui um composto qualquer. Lá dessa questão. Vamos pegar aqui o COCl2. Está lá, o COCl2. Eu tenho um elemento carbono, porque a letra maiúscula representa um elemento. Então, um aqui e outro aqui. Esse elemento é o cloro, que é uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, como a gente viu no primeiro vídeo. Ele diz lá que o carbono tem massa 12, o oxigênio tem massa 16 e o cloro tem massa 35,5. Qual é a massa dessa molécula? Para eu saber a massa dela, eu vou somar os carbonos, ó, com oxigênio, com cloro. Quantos carbonos eu tenho? Eu só tenho 1. Então, 1 vezes a massa dele, que é 12. Quantos oxigênios eu tenho? Também só tenho 1 vezes a massa dele, que é 16. Cloros eu tenho quantos? Eu tenho 2 cloros, ó, vezes a massa dele, que é 35,5. Agora, vou fazer isso e depois somo tudo. 1 vezes 12, 12. 1 vezes 16, 16. 2 vezes 35,5 vai dar 71. Somando isso tudo, eu vou ter, ó, 12 mais 16 mais 71. 2 mais 6, 8 mais 1, 9. 1 mais 1, 2, mais 7, 9. Então, a massa dessa molécula, por exemplo, é 99. Aí você vai fazer a massa das outras dessa mesma forma, certo? Agora vamos para a última questão, a quinta. Na verdade, a quinta questão aqui. Então, na última questão, ele tem o Al2, X, que é quem eu estou querendo encontrar, X, O4, 3. O4, 3. Essa é uma questão um pouquinho diferente. Isso é a quinta questão. Diz que a massa dele, ele já deu a massa. Ele diz que a massa dele, a massa molecular, tá certo? A massa molecular dele foi igual a 342. E agora, quanto vale X? E aí, como é que eu faço? Veja. Ele vai dar a massa de cada um. Ó. O alumínio, vou colocar aqui para enxergar. O alumínio é 27. O oxigênio é 16. E X é quem ele quer saber, eu não sei.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a quantidade de átomos, 2 vezes a massa, 27, mais, fiz esse, vou fazer esses. Veja que tem um 3 fora do parêntese que multiplica tudo que está dentro, ó, mais 3 vezes x dá 3x, mais o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12 oxigênios. Vezes a massa dele. Quanto é a massa dele? 16. Quando eu somar tudo isso, eu tenho a massa atômica. E quanto foi a massa atômica que ele me deu? Foi 342. Então fica um probleminha a equação do primeiro grau. Vamos resolvê-la. 2 vezes 27, 54, mais 3x, mais 12 vezes 16, dá 100, deixa eu ver aqui, 10 vezes 16, 160, mais 192. Tudo isso igual a 342. Vou isolar o tem x, ó, 3x é igual a 342. Esse estava positivo, passa negativo. Esse também estava positivo, também passa negativo. Então eu vou pegar 342, tirar 54, tirar 192. O número que der aqui, nesse resultado, certo? Eu repito, porque vai ficar x é igual a resposta disso, que eu não vou dar, você tem que calcular. A resposta disso aqui eu vou dividir por 3. Quando eu dividir por 3, eu vou encontrar o valor de x, que é o que está pedindo na questão, tá? Então, é muito vídeo, mas dá uma olhadinha e tenta fazer, beleza?